Um cristão, ele pode ter depressão? A resposta é sim. Eu brevemente conto meu relato. Eu já era um cristão, eu já servia na igreja, eu evangelizava e eu tive depressão. Eu trabalhava, eu fazia coisas na igreja, eu fazia faculdade e eu tive uma estafa, caí em depressão. E nesse tempo eu precisei da ajuda médica, né? Precisei de medicamentos, precisei de auxílio psicológico. Então isso é possível sim. A questão é que hoje em dia ainda existe vários estigmas que precisam ser quebrados, porque querendo ou não, as pessoas ainda assimilam problemas de cunho emocional, psicológico, mental, com forças espirituais. Como nós não podemos tocar no problema da alma, no problema psicológico, como nós não podemos ver, como não existe um raio-x que comprova, nós então jogamos tudo para essas possíveis forças superiores. Então se atribui a demônios, se atribui a pecados escondidos o fato de pessoas caírem em depressão. Mas isso não é verdade. Eu, de minha parte, acredito que o mundo espiritual ele existe e forças espirituais podem tentar pressionar pessoas, mas esse não é o motivo principal que deve ser colocado. Inclusive isso atrapalha bastante pessoas que são cristãs na recuperação de sua depressão, quando elas são taxadas como pessoas que estão com demônios, estão com pouca fé ou alguma coisa nesse sentido. Então eu queria lhe dizer que se você é um cristão, você deve procurar um especialista se você tiver depressão. Você deve se apegar às escrituras, você deve orar, você deve então associar estas coisas para a sua recuperação. Então, a minha recuperação ela foi um conjunto de fatores que eu associei, como a minha fé em Deus, principalmente o meu estudo sobre Deus, porque a minha fé era muito mística, eu acreditava muito naquilo que eu orava e que vinha ao meu coração. Então, muitas vezes eu dizia que Deus estava falando ao meu coração e era simplesmente as minhas emoções perturbadas e desajustadas. Então a minha fé era mística, eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar sobre Deus, sobre teologia, isso fortaleceu a minha mente, me ajudou então na minha recuperação da depressão. Os exercícios físicos me ajudaram bastante também neste período. A leitura de outras literaturas também, porque como cristão eu estava simplesmente bitolado numa vida em que eu só lia coisas a respeito da Bíblia e livros de um nicho bem místico, bem espiritualista, que simplesmente me jogavam num mundo fantasioso que não existe. Então, ler livros, literaturas, clássicos, isso me ajudou bastante. E também voltar a viver e a praticar hobbies que eu tinha, não é? Como futebol, que sempre gostei bastante e tinha abandonado por causa até da fé cristã. Então o hobby me ajudou bastante e também a vida social. A depressão acaba nos afastando das pessoas e essa nossa volta ao convívio social também é muito importante para o nosso reestabelecimento. Então a união dessas coisas ela produziu uma melhora muito grande na minha vida. Então mesmo como pastor, como pastor é que eu te aconselho que você continue tendo a sua fé em Deus, que você continue orando, mas que você se abra a essas questões citadas para que haja uma melhora na sua vida. Te desejo melhoras e eu sei que você vai viver dias melhores.